Espero que todos estejam bem. Gostaria de meditar com os irmãos hoje acerca deste texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 25. Abra sua Bíblia, vai deixando aberto aí no texto. As cartas de Pedro, elas são manuais de como o cristão deve agir vivendo aqui neste mundo. Regras, conselhos práticos para como o cristão deve viver. Quando nós olhamos para a carta de 1 Pedro, nós vemos uma ênfase muito grande a pequenas questões que surgem logo no começo do cristianismo. Como que o cristão ele deve agir e se portar em diferentes situações no mundo hoje em dia. Então, a questão de exemplos de como se portar sendo servo, como se portar sendo pais, mães, estrutura familiar, fala muito sobre os falsos profetas que estão surgindo e tudo mais. Ser cristão é testemunhar de Cristo, ou seja, ser um seguidor de Cristo, dar exemplo de Cristo, viver como Cristo. Então, quando nós olhamos para Pedro, a pintura de Pedro no Novo Testamento, fica muito clara a mudança radical que existiu na vida de Pedro. O Pedro que foi chamado no início dos evangelhos para seguir a Cristo e o Pedro que nós encontramos no Atos pregando ao povo, ou que encontramos aqui na sua carta, dando conselhos à igreja, é um Pedro que foi completamente modificado, que é o tema aí da campanha de missões, modificado pela palavra. Palavra é logos. O logos, no grego, se refere ao próprio Jesus. E o verbo se fez carne, e o logos se fez carne e habitou em nosso meio. Então nós somos modificados pelo conhecimento de Cristo. E foi o que aconteceu com Pedro. A sua vida com Cristo, o seu relacionamento com Cristo, ele foi causou uma mudança na sua forma de agir, de viver, a sua forma de ser. É o que nós chamamos de conversão, né? Mudar a direção das nossas vidas, mudar a forma de viver por completo. Mas Pedro ele deixa muito claro que o que faz a mudança da sua vida é uma visão, um conhecimento justamente da palavra, do verbo, do logos, mas no ápice da obra de Cristo. Quando falamos de Cristo, a cristologia, nós falamos tanto da pessoa de Cristo, como ele é Deus, os seus atributos, suas características, quanto a obra de Cristo, a missão de Cristo, a ação dele aqui no mundo, na sua encarnação. E o ápice dessa obra de Cristo se dá na morte em cruz. E quando Pedro ele começa a aconselhar a igreja aqui, ele deixa claro que um conhecimento da cruz, do significado da cruz, é o centro para entender, para ser modificado pela palavra. Por quê? Porque em todo o evangelho, perceba que quando Jesus falava que ele tinha que padecer, que morrer, Pedro era o primeiro a bater de frente com Jesus e pedir para ele não falar desse jeito. E uma das vezes, ele foi até repreendido por Jesus como um acusador, como um Satanás, né? Aparta-te daqui, Satanás. Porque ele estava querendo motivar Jesus a abandonar o plano principal da sua vida, que era a morte em cruz. E quando Jesus falava sobre isso, ele falava, não, imagina, não é isso. Quando Jesus foi lavar os pés, não, meu pé não vai lavar. E somente após a paixão de Cristo, quando Pedro andou com Jesus ali seguindo de longe, negou 3 vezes a Jesus, aquelas lágrimas de Pedro foram muito mais do que simplesmente angústia, lamentação. Foi parte da transformação, porque no final de João, pós-ressurreição, quando Jesus fala com Pedro e pede para ele apacentar suas ovelhas, nós já vemos um Pedro totalmente diferente, um caráter cristão diferente. Então a cruz modificou Pedro. Então, para nós compreendermos os conselhos de Pedro, nós precisamos entender como que Pedro enxergou a cruz. E nesse texto, Pedro ele olha para a cruz de 3 pontos de vista diferentes, porém complementares. O texto diz assim: para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por nós, por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado nem engano algum, foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto, quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça.
pelas suas feridas fostes sarados, porque vivíeis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, o primeiro ponto de vista é o ponto de vista do exemplo, ou do modelo a ser seguido. Nessa primeira parte aí, Pedro ele trabalha justamente como agirmos assim como Cristo agiu. É interessante que na primeira parte do livro, ele trata de um problema, como eu disse, geral do contexto histórico da época, de dúvidas que o cristão tinha de como agir, que era como um cristão que é escravo deve agir mediante a um senhor que é ímpio, que não é cristão. Como ele deve se portar perante esse senhor. E aí ele fala justamente sobre essa passagem que é tão curiosa, sobre a ideia de nós sofrermos por causa de Cristo. É interessante que ele coloca justamente para verificar se você estivesse sendo castigado e você tiver motivo para ser castigado, não tem glória nenhuma nisso, porque você mereceu aquilo. Mas se você não tiver motivo para ser castigado, estiver sendo punido, isso é motivo de alegria para Pedro. É uma visão estranha para a nossa cultura, né? Ele fala que sofrer a injustiça é algo glorioso, porque eu estou seguindo o exemplo de Jesus que sofreu injustiça. Olha como isso é bem claro na visão de Pedro e dos apóstolos, quando você chega lá em Atos 5, no capítulo 5, lá nos versículos 40, 41, 42, quando eles são soltos, eles são levados ali para ser julgados, são chicoteados pelo sinédrio e tal, e quando eles são soltos, eles, no versículo 41 diz, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando de terem sido julgados dignos de padecer afronta em nome de Jesus. É até de se pensar, né? É uma questão que nós, como cristãos, muitas vezes queremos facilitar o evangelho, simplificar o evangelho, mas existem questões do cristianismo que são muito claras nos evangelhos, na Bíblia, e que nós não podemos fazer vistas grossas. Então, o cristão ele tem a mania, hoje em dia, de querer não levar injustiças, eu não posso sofrer injustiças, onde está Deus justo? Mas o Evangelho ensina exatamente o contrário, que nós devemos seguir o exemplo de Cristo que foi levado ao madeiro em silêncio e seguir esse exemplo, esse modelo a ser seguido. A palavra exemplo que aparece ali no texto, no versículo 21, que fala, porque para isso sois chamados, pois ele padeceu por nós, deixando-nos exemplo, né, a ser seguido. Essa palavra exemplo ela pode ser traduzida como um modelo didático. Para ficar mais simples, seria o que é um caderno de caligrafia hoje. Sabe aquele caderno de caligrafia que a professora escreve e a gente escreve embaixo, seguindo o modelo da letra da professora, fazendo igual? É isso que Jesus fez. E Pedro aprendeu isso no processo. Então, o cristão atual ele precisa aprender essa lição, de que olhar para a cruz inclui nós apagarmos o nosso orgulho e deixar a justiça para aquele que é justo verdadeiramente, não para nós. E seguir o exemplo dado por Cristo de padecer. E aí, quando nós chegamos no Evangelho de na carta de 1 João, João ele trabalha mais isso. E a exemplo do que foi falado lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, em 1 João 3,16, ele diz que nós conhecemos o amor nisso, que ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ou seja, é um apagar completo do eu, como Cristo fez, e viver em prol de entregar toda a nossa vida nas mãos de Deus. É Deus que é o justo juiz, que deve julgar as nossas causas e dizer o que devemos ou não devemos passar nessa vida. E como Jó, simplesmente manter-se firme na fé e crendo que Deus é soberano. Seguindo esse exemplo de Cristo na citação de Pedro, que ele faz referências exatamente ao texto de Isaías, do servo sofredor, Isaías 53, quando fala que ele levou as nossas dores, os nossos pecados, como ovelha calada foi levado ao matadouro. E isso nos leva já direto ao segundo ponto de vista de Pedro, que é o ponto de vista da remissão. Porque se Jesus ele fosse somente um exemplo a ser seguido, isso seria muito vazio, porque ele pediu, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele clamou pelo abandono
abandono de Deus na cruz. Então, se fosse um exemplo a ser seguido, venhamos e convenhamos que seria um exemplo talvez até de um pouco de covardia em algum momento. Mas aí John Stott ele faz até uma referência interessante, ele fala assim, se formos comparar o exemplo dele então com o exemplo de Sócrates, que Platão diz que ele tomou seu copo de veneno pronto e alegremente, né, Jesus até perderia um pouco. Mas a grande questão é que o cálice de Cristo ele tinha algo mais do que simplesmente um veneno mortal. Ele tinha misturado o pecado de toda a humanidade sobre si. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele era muito mais do que um exemplo a ser seguido. Todo o evangelho, todas as cartas, todos os apóstolos, Paulo, Pedro, João, todos os escritores do Novo Testamento, eles dão a ênfase do significado da cruz como ele pagou o preço dos pecados, ele nos remiu de todo o pecado, ele nos libertou do pecado. Versículo 24 fala sobre essa citação que eu falei de Isaías 53, carregou sobre o seu corpo até o madeiro todos os nossos pecados. Então o foco principal da cruz é esse, é o cancelamento da dívida. Remissão é suspender a dívida, né? A grande questão, um exemplo, até uma ilustração que eu já usei em outra mensagem, imagine da seguinte forma: você empresta um carro para alguém e essa pessoa, esse alguém, bate o seu carro, né, e destrói bastante o carro na batida. No momento nesse momento foi gerada uma dívida, alguém tem que arrumar o carro. Se perdeu um bem ali, tem uma dívida. Se você perdoar o pecado da pessoa, você falar assim, ou perdoar o acidente, falar assim, não se preocupe, você bateu, não, foi sem querer, você não tem culpa, você não precisa pagar. Mesmo assim, você está assumindo a dívida. A dívida ela não desaparece. Isso é uma grande questão filosófica. O perdão é assumir o peso daquele pecado que foi cometido. Então, quando Jesus ele redime, ou quando Deus perdoa os nossos pecados, ele está assumindo o preço do pecado. Não dá para simplesmente fazer evaporar a dívida. Ela não vai para lugar nenhum. Ela ainda existe e alguém precisa pagar. Então, por mais que haja o perdão de Deus, o preço tem que ser pago. E aí é que entra essa questão da cruz, como remissão dos nossos pecados. E aí a humanidade não necessita somente de um exemplo a ser seguido. Ela precisa de um Salvador. Ela necessita de um Salvador. E Jesus cumpre essas duas características, essas duas funções na cruz. Ele é um exemplo a ser seguido, mas ele é o remidor de todo o pecado. E isso ainda traz mais um terceiro ponto de vista de Pedro, que é o do relacionamento. De acordo com esse ponto de vista, na última parte, diz que porque vivíeis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma, um relacionamento. Quando Jesus morre na cruz, um dos acontecimentos é que o véu se rasga de cima e embaixo, o véu do templo. Esse véu era uma cortina grossa de aproximadamente uns 10 centímetros de tecido, que era costurado e um pano pesado que fazia uma parede entre a área do santo, onde todos podiam entrar, e a área do santo dos santos, onde só o sacerdote poderia adentrar, onde poderia ficar a presença de Deus, simbolizava a presença de Deus. E ali no santo dos santos era onde o sacerdote levava as orações dos pecados, levava dos pecadores, levava a presença de Deus. Quando o véu se rasga, o símbolo disso é que a partir daquele momento nós temos entrada direta à presença de Deus, nós temos um relacionamento direto com Ele. Agora nós podemos falar diretamente com Deus. Na nova aliança, o Espírito Santo, Deus está conosco, está vivendo com a gente. No versículo 25 aí, aparece dois termos. E aí é um parênteses, né, uma crítica que eu faço a quem quer se aprofundar nas escrituras e fica em bíblias como linguagem de hoje, mais simples, né, que são bíblias com traduções por ideias, né. Esses dois termos, pastor e bispo, aparecem no original grego como dois termos mesmo, pormena e episcopon.
E algumas Bíblias, as traduções mais facilitadas, têm tentado fechar isso num termo só, né? Colocar um termo só. Mas a importância nos dois termos, porque eles têm funções diferenciadas. Ele diz que ele é como um pastor e bispo, e esse termo bispo é como se fosse um guardião. Você pode substituir episcopon, ou bispo aqui, como guardião, ou aquele que administra, que guarda. O pastor como aquele que cuida das ovelhas, que leva as ovelhas, como diz o Salmo 23, né, até o alimento, que protege, e o episcopo como aquele que administra toda aquela questão, toda a complexidade ali humana. E ele está se referindo a isso justamente às nossas almas. Apocalipse 2:1 faz uma menção também a essas duas funções aqui, de pastor e bispo. Ele fala aquele que tem as 7 estrelas na mão, ou seja, aquele que cuida das 7 igrejas, né, ali nas cartas do Apocalipse, e anda no meio dos castiçais, ou seja, está no meio. Então é aquele paradoxo bíblico que a gente tem que encarar, que Deus ele é transcendente, ele está acima de tudo, observando todas as coisas, mas ele é imanente, ele está no meio de nós, ele está vivendo conosco também. E aí ele fala que ele é pastor e guardião de nossas almas. O termo aqui é psikon, é o mesmo termo da base grega de psicologia, né, do estudo da psique. Então essas almas aqui que o texto se refere é justamente não somente as emoções humanas, mas toda a complexidade humana, seja emoções, crises existenciais, a mente humana num caráter geral. Deus, olha o que o texto diz, que nós éramos ovelhas desgarradas, mas agora nós somos pastoreados e guardados, a nossa alma, a nossa psique completa, a nossa complexidade humana por Cristo, através desse relacionamento reatado através da cruz. Nós temos acesso direto a Ele. Em momentos de crise como nós temos passado, as dificuldades que temos, as angústias que temos, Deus ele entende tudo isso. Ele criou o homem complexo com emoções e tudo mais. Ele mais do que ninguém entende nossas emoções. A grande questão, Deus ele nunca abriu mão, as escrituras nunca ignoram os homens de Deus chorando, os homens de Deus se lamentando, os homens de Deus sofrendo. As emoções são tratadas nas escrituras com bastante atenção. A grande questão aqui da complexidade humana é aonde estão sendo administradas, seja numa autoajuda em que eu busco a minha própria organização mental, a minha própria, olhando para dentro de mim, o que a gente ouve muito aí, né, hoje em dia, nas mídias, nos jornais, esse período de quarentena é um momento de se encontrar, de olhar para dentro de si, E quando as escrituras nos ensinam que através da cruz nós temos alguém que pastoreia e administra o nosso eu também, tudo a nossa vida. E esse relacionamento íntimo de quem eu realmente sou na presença de Deus é graças à cruz também, de acordo com a ação de Cristo na cruz. Então, concluindo, ser um cristão é ser modificado pela palavra, é ser transformado pela palavra. A palavra, o logos, né, no grego, o verbo, Cristo. A grande obra do logos teve seu ápice na cruz. O auge da obra do Logos ou de Cristo foi na cruz. Deste modo, o significado da cruz nos leva a viver verdadeiramente como cristão. Estamos construindo uma ideia aqui. Então, para sermos modificados pelo Logos, nós devemos conhecer esse significado da cruz. Então, ser modificado pela palavra implica seguir o exemplo deixado por Jesus, que é o ponto primeiro. Ser confiantes de que os nossos pecados foram pagos, foram remidos na cruz. E tudo isso possibilita um relacionamento direto entre nós e Deus novamente. Este pensamento, essa visão geral, essa estrutura de pensamento que Pedro transmite foi que fez a diferença na vida de Pedro e fez com que ele fosse modificado, e podemos considerar que ele foi modificado pela palavra de Deus, e nós também devemos ser modificados, seguindo o exemplo, sendo remidos e nos relacionando a cada dia com Deus. Deus abençoe a todos e fiquem em paz.